Me chamou de fracasso e me expulsou do evento. Hoje, ele perdeu tudo por minha causa. Meu nome é Thalita Souza, tenho 29 anos, e até 3 dias atrás eu acreditava que os sonhos realmente se realizavam quando a gente trabalhava duro o suficiente. Hoje, sentada no chão frio do meu apartamento em Joinville, cercada por papéis amassados e uma xícara de café que esfriou há horas, percebo como eu era ingênua. O convite chegou por e-mail numa terça-feira chuvosa de julho. Parabéns! Seu projeto foi selecionado para apresentação no Summit Inova Brasil 2024. Lembro que gritei tanto que minha vizinha, Dona Lourdes, bateu na parede pensando que algo tinha acontecido. 5 anos desenvolvendo um projeto de logística reversa, 5 anos sonhando em transformar o jeito como as empresas lidam com resíduos, e finalmente alguém havia reconhecido o potencial da minha ideia. A Reciclotech, como eu batizei carinhosamente meu projeto, não era apenas uma startup. Era minha tentativa de fazer diferença no mundo, de mostrar que uma menina de Joinville, filha de um operário da metalúrgica e de uma costureira, podia revolucionar o setor de logística sustentável no Brasil. Durante meses, refiz planilhas, estudei cases internacionais, conversei com catadores de material reciclável, visitei aterros sanitários. Cada número daquele projeto carregava um pedaço da minha alma. Na véspera da viagem para São Paulo, minha mãe apareceu com o vestido azul marinho que ela mesma havia costurado. "Para você arrasar lá, filha", disse ela com aquele sorriso, orgulhoso que eu guardei no coração como um amuleto. Papai, homem de poucas palavras, apenas apertou meu ombro e murmurou: "Vai mostrar para eles do que a gente é feito." O Expo Center Norte estava imponente naquela manhã de agosto. Pessoas de terno impecável transitavam pelos corredores com uma confiança que eu tentava imitar, segurando meu notebook como se fosse um escudo protetor. A programação indicava que Eduardo Pascoal, o lendário CEO da Transverde S.A., estaria na plateia durante as apresentações da manhã. Meu coração disparou. Ele era conhecido por transformar pequenas empresas em gigantes do mercado, mas também por sua personalidade, intensa. Quando chamaram meu nome, minhas pernas tremeram. O palco parecia imenso, as luzes quentes demais. Respirei fundo, pensei no rosto da minha mãe e comecei. Senhoras e senhores, imaginem um Brasil onde cada resíduo tenha uma segunda chance, onde a tecnologia conecte quem descarta com quem, reutiliza, criando uma rede inteligente de sustentabilidade. Foi então que ele se levantou. Eduardo Pascoal não esperou eu terminar a primeira frase. Simplesmente se ergueu da terceira fileira. Aquele homem de 47 anos com o terno cinza impecável e a postura de quem estava acostumado a ser obedecido, e fez um gesto com a mão. "Para aí", disse ele, e sua voz ecoou pelo auditório silencioso. "Para aí mesmo." Senti meu estômago despencar. As luzes do palco de repente pareceram mais fortes, quase ofuscantes. Olhei para a plateia e vi rostos curiosos, alguns constrangidos, outros claramente desconfortáveis com a interrupção. "Desculpe, senhor, mas eu ainda não terminei." Tentei argumentar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele riu. Um riso áspero, sem humor algum. "Garota, eu já ouvi o suficiente. Esse projeto seu é romântico demais. Vocês, jovens do LinkedIn, vivem nessa bolha de sustentabilidade e impacto social, mas esquecem do que realmente importa: lucro. Você é apenas mais uma iludida que acha que vai salvar o mundo com PowerPoint bonitinho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti as bochechas queimarem, o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Tentei responder, mas as palavras simplesmente não saíam. "Security", ele chamou, acenando para 2 homens de preto próximos ao palco. "Escortem a senhorita até a saída. E vocês?" Dirigiu-se aos organizadores. "Vamos para a próxima apresentação. Não temos tempo a perder." Descendo do palco com as pernas bambas, escoltada como uma criminosa, ouvi sussurros na plateia. Alguns rostos demonstravam pena, outros, curiosidade mórbida. Uma mulher na segunda fileira balançava a cabeça negativamente,
claramente indignada. Um rapaz jovem, negro, com uma camiseta da Transverde, me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Na saída do evento, sentada no banco do terminal de ônibus esperando o próximo para Joinville, chorei como não chorava desde criança. Não apenas pela humilhação pública, mas pela sensação de que talvez Eduardo Pascoal estivesse certo. Talvez eu fosse mesmo apenas uma sonhadora iludida. Foi só quando cheguei em casa, 3 horas depois, que descobri que alguém havia gravado tudo. 3 dias inteiros trancada no meu apartamento, vivendo de miojo e negação. Não atendia ligações, não abria o WhatsApp, não queria ver nem o próprio reflexo no espelho. Minha mãe bateu na porta pelo menos 5 vezes, mas eu fingia estar dormindo. Como explicar para ela que sua filha havia sido humilhada na frente de centenas de pessoas? Como contar que o vestido azul que ela costurou com tanto carinho havia testemunhado meu maior fracasso? Foi a insistência da Dona Lourdes que me tirou da letargia. Ela conseguiu a chave sobressalente com minha mãe e simplesmente invadiu meu apartamento numa quinta-feira de manhã. "Menina, para de drama", disse ela, abrindo as cortinas com violência desnecessária. "Você precisa ver o que está acontecendo lá fora." Dona Lourdes, aposentada da educação e viciada em redes sociais, empurrou seu celular na minha cara. O vídeo estava lá. CEO arrogante humilha jovem empreendedora em evento de inovação. 2 milhões de visualizações. Milhares de comentários. Minha primeira reação foi horror. Ver aquela cena novamente, de uma perspectiva externa, me fez sentir a humilhação em dobro. Mas conforme fui lendo os comentários, algo mudou dentro de mim. Que absurdo! Ela nem conseguiu terminar a apresentação. Típico machismo disfarçado de experiência de mercado. Quero conhecer o projeto dela. Alguém tem contato? Eduardo. Pascoal sempre foi um babaca. Agora todo mundo viu. Centenas de mensagens de apoio. Pessoas indignadas. Mulheres compartilhando suas próprias experiências de humilhação no ambiente corporativo. O vídeo havia tocado numa ferida coletiva que eu nem sabia que existia. Meu LinkedIn explodiu. Convites de conexão, mensagens de apoio, propostas de parceria. Entre todas, uma chamou minha atenção. Fábio Lima, ex-gerente Transverde S.A. "Oi, Thalita. Vi o que aconteceu no Summit. Sinto muito pelo vexame que você passou. Eduardo sempre foi assim. Eu trabalhei 8 anos na Transverde, até ele me demitir sem justa causa no mês passado. Tenho algumas coisas para te contar sobre ele. Podemos conversar?" 2 horas depois, estava num café em Joinville com Fábio. Um homem de 38 anos com olhos cansados e uma cicatriz de frustração que reconheci imediatamente. Ele pediu um café duplo. Eu, apenas água. Eduardo demitiu 12 pessoas nos últimos 3 meses. Ele começou, mexendo o açúcar com mais força do que necessário. Todos questionaram suas decisões ou apresentaram ideias que poderiam ameaçar o ego dele. A Transverde está indo para o buraco, mas ele prefere culpar os funcionários a admitir que perdeu o timing do mercado. Fábio me contou sobre os projetos engavetados, as ideias roubadas, os talentos desperdiçados, sobre como Eduardo transformou uma empresa inovadora numa máquina de ego pessoal. Sabe qual é a ironia? Ele continuou. Seu projeto é exatamente o que a Transverde deveria estar fazendo há 5 anos. Eduardo sabe disso, por isso te atacou daquele jeito. Naquela tarde, ainda no café, recebi outra mensagem no LinkedIn. Juliane Ribeiro, a programadora que eu havia visto no evento, a garota negra de 25 anos que trabalhava na Transverde. "Oi, Thalita. Eu estava lá no Summit. Fiquei revoltada com o que aconteceu. Pedi demissão da Transverde hoje. Seu projeto é incrível. Li a descrição no seu perfil. Quer conversar sobre como transformar isso em realidade? Tenho algumas ideias." Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei minha mãe sentada na cozinha, costurando um vestido verde. "Para quem é?" perguntei. "Para você", ela respondeu sem levantar os olhos. "Para quando você voltar a acreditar em si mesma." Peguei meu notebook pela primeira vez em 3 dias. Abri o arquivo da Reciclotech
E pela primeira vez desde o Summit, não senti vergonha. Senti possibilidade. Não era sobre provar que Eduardo estava errado. Era sobre provar que eu estava certa. O telefone tocou. Era Juliane. Thalita, consegui contato com uma ONG europeia que financia projetos de logística sustentável. Eles viram o vídeo e querem conhecer seu projeto. Podemos marcar uma videoconferência para amanhã? Olhei para o vestido verde que minha mãe costurava, para o notebook aberto, para o reflexo da mulher determinada que começava a ressurgir no vidro da janela. Pode ser, respondi, e pela primeira vez em dias, sorri de verdade. 6 meses depois do vídeo viral, eu estava numa sala emprestada da incubadora tecnológica de Curitiba, olhando para um contrato que valia R$2 milhões. A assinatura da prefeitura ainda estava fresca, o cheiro de tinta ressaltando a importância daquele momento. Juliane, sentada ao meu lado, segurava um tablet mostrando os números da nossa primeira semana. 847 empresas cadastradas, 23 toneladas de resíduos redirecionados, 156 empregos gerados. A Reciclo já havia nascido. Não foi fácil. Depois daquela conversa no café, Fábio se juntou oficialmente ao projeto. Ele trouxe 3 ex-colegas da Transverde: Marina, especialista em logística, Carlos, analista financeiro, e Rodrigo, desenvolvedor de sistemas. Todos haviam sido demitidos por Eduardo nos últimos meses. Todos carregavam a mesma sede de provar seu valor. Nossa primeira sede foi a garagem da casa de Fábio, em Curitiba. Juliane programava 14 horas por dia, criando algoritmos que conectavam quem tinha lixo com quem precisava de matéria-prima. Eu corria atrás de licenças, apresentações, reuniões com cooperativas de catadores. Marina mapeava rotas de coleta otimizadas. Carlos fazia mágica com os números para mostrar viabilidade econômica para investidores céticos. A ONG europeia, EcoConnect, foi nossa primeira grande parceria. Eles ficaram impressionados não apenas com o projeto, mas com a história por trás dele. Vocês representam exatamente o tipo de resiliência que queremos apoiar, disse Klaus, o diretor, numa videoconferência às 6 da manhã, meio-dia na Alemanha. O investimento inicial de 300 mil euros nos permitiu sair da garagem e alugar um escritório pequeno, mas nosso. Lembro do dia em que colamos a placa Reciclo Já, soluções sustentáveis na porta. Juliane tirou uma selfie de todos nós, sujos, de tinta e radiantes de felicidade. Foi quando as coisas começaram a ficar interessantes. Eduardo havia ficado quieto durante os primeiros meses, provavelmente esperando que fôssemos apenas mais uma startup fadada ao fracasso. Mas quando saiu a matéria na revista Exame sobre as 10 startups que estão revolucionando o Brasil, com a Reciclo Já em terceiro lugar, ele decidiu agir. Primeiro, foram os problemas no licenciamento. Processos que demoravam 15 dias começaram a levar 2 meses. Funcionários da prefeitura que antes eram solícitos se tornaram evasivos. Fábio desconfiou imediatamente. Ele tem contatos em todas as secretarias de meio ambiente do estado. Me explicou durante uma reunião tensa. Eduardo não aceita ser superado, especialmente por alguém que ele humilhou publicamente. A confirmação veio quando interceptamos um e-mail por acaso. Marina tinha mantido contato com alguns colegas ainda na Transverde, e uma delas, Amanda, nos enviou uma captura de tela comprometedora. Eduardo havia escrito para um diretor da CETESB. Essa Reciclo Já precisa ser fiscalizada de perto. Startups inexperientes costumam negligenciar normas ambientais. Juliane riu quando viu o e-mail. Ele está com medo mesmo. E estava. A Transverde havia perdido 3 contratos importantes nos últimos meses. A reputação de Eduardo estava arranhada. Desde o vídeo viral, e investidores começaram a questionar sua liderança. Uma empresa de consultoria havia sugerido que a Transverde deveria modernizar sua abordagem de sustentabilidade. Código para fazer exatamente o que a Reciclo Já estava fazendo. Foi então que recebemos a ligação mais surreal de todas. Thalita, aqui é Sandra, da organização do Summit Inova Brasil. Gostaria de convidar você para ser nossa palestrante principal no evento de 2025. Queremos que você conte sua história de superação.
Desliguei o telefone e fiquei olhando para o escritório. As paredes estavam cheias de gráficos de crescimento, fotos de cooperativas parceiras, mapas de rotas de coleta. Na mesa estava o vestido verde que minha mãe havia costurado, lavado e passado para eu usar na apresentação para a prefeitura na semana anterior. Pessoal, disse para a equipe, acabaram de me convidar para voltar ao Summit. Fábio levantou da cadeira. Você vai aceitar? Olhei para Juliane, que sorria com aquele brilho maroto nos olhos. Para Marina, que havia deixado um emprego estável para apostar na nossa visão. Para Carlos, que transformava números em histórias de impacto. Para Rodrigo, que codificava com a paixão de quem acredita que tecnologia pode mudar o mundo. Vou, respondi. Mas desta vez vai ser diferente. Muito diferente. O Expo Center Norte estava igual ao ano anterior, mas eu não. Caminhava pelos mesmos corredores com o vestido verde que minha mãe havia costurado, carregando uma pasta de couro que Fábio me deu de presente de aniversário. Para carregar vitórias, ele disse. Desta vez, pessoas me reconheciam, acenavam, pediam selfies. A garota humilhada havia se tornado a empreendedora do ano. Mas nada disso importava quando vi Eduardo Pachoal no foyer do auditório principal. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e o terno que antes parecia impecável agora um pouco largo demais. Conversava em voz baixa com 2 homens de terno, claramente tentando articular algo. Quando nossos olhos se encontraram, senti meu estômago dar um nó. Por um segundo, todas as antigas inseguranças voltaram. Foi Juliane quem me trouxe de volta, à realidade. Thalita, você viu o LinkedIn dele hoje de manhã? Balancei a cabeça, ainda olhando para Eduardo. Ele postou sobre o novo projeto da Transverde, Log Verde, revolucionando a logística sustentável no Brasil. Meu sangue gelou. Peguei o celular de Juliane e li o post. Era meu projeto. Cada conceito, cada inovação, cada solução que eu havia desenvolvido nos últimos 2 anos. Até, o nome era similar. A diferença era que ele tinha recursos para uma apresentação visual impressionante e uma equipe de marketing para vendê-lo como revolução corporativa. Ele não pode fazer isso, sussurrei. Mas mesmo assim, duvidei da minha própria indignação. Ele era Eduardo Pachoal. Ele podia fazer qualquer coisa. Pode sim, disse uma voz atrás de mim. Era Amanda, a ex-funcionária da Transverde que havia nos enviado o e-mail comprometedor. Mas nós temos algo que ele não tem. Ela me entregou um pendrive. São todas as versões originais do seu projeto, Thalita. As que você apresentou no evento do ano passado, com timestamp, metadados, tudo. E também todas as comunicações internas da Transverde sobre o desenvolvimento do Log Verde. Eles literalmente copiaram slide por slide. 2 horas depois, eu estava no mesmo palco onde havia sido humilhada. O auditório estava lotado, mais gente do que no ano anterior. Vi minha equipe na primeira fileira. Fábio com um sorriso orgulhoso, Juliane filmando tudo, Marina e Carlos torcendo silenciosamente. Na terceira fileira, Eduardo me observava com uma expressão que misturava desafio e nervosismo. Comecei a apresentação mostrando números. Reciclo já, 3.200 empresas parceiras, 150 toneladas de resíduos redirecionados por mês, 450 empregos gerados, presença em 15 cidades brasileiras. A plateia murmurou impressionada. Mas hoje eu não vim aqui apenas para falar sobre nossos resultados. Continuei, minha voz firme e clara. Vim falar sobre inovação, originalidade e ética empresarial. Foi então que Eduardo se levantou. Thalita, é interessante que você fale sobre inovação, ele disse, tentando retomar o controle da situação. Especialmente quando sua empresa está claramente inspirada em conceitos que já existem no mercado há anos. O auditório ficou tenso. Algumas pessoas se entreolharam, lembrando-se do que havia acontecido ali no ano anterior. Sorri. Pela primeira vez em minha vida, sorri para Eduardo Pachoal sem medo. Você está certo, Eduardo. Conceitos como estes realmente existem há anos. Na verdade, peguei o controle remoto e mudei o slide.
Eles existem desde agosto de 2023, quando eu os criei. A tela mostrou a primeira versão do meu projeto com data e hora claramente visíveis. Em seguida, slides comparativos entre minha apresentação original e a campanha Log Verde da Transverde. Eram idênticos. Senhoras e senhores, apresento a vocês o projeto Log Verde da Transverde, disse, e a plateia observou em silêncio chocado a comparação. Uma cópia integral do projeto que apresentei aqui há 1 ano, no palco onde fui chamada de iludida, romântica. Eduardo empalideceu. Tentou falar, mas sua voz saiu rouca. Isso é uma interpretação distorcida. É plágio, cortei, minha voz ecoando pelo auditório. E eu tenho todas as provas. O silêncio que se seguiu foi diferente do ano anterior. Não era constrangimento pela minha humilhação. Era indignação coletiva pela tentativa de roubo intelectual. Eduardo saiu do auditório sem dizer uma palavra. Eu permaneci no palco, finalmente dona do meu próprio momento. 3 semanas depois do Summit, eu estava sentada no novo escritório da Reciclojá em São Paulo, uma cobertura com vista para a Marginal Pinheiros, quando recebi a ligação que mudaria tudo para sempre. Thalita, aqui é Roberto Mendes, da Advocacia Mendes em Associados. Represento Eduardo Pascoal. Ele gostaria de propor um acordo extrajudicial para resolver a questão do mal-entendido sobre propriedade intelectual. Sorri, olhando pela janela para o trânsito caótico lá embaixo. O mal-entendido havia se tornado um escândalo nacional. O vídeo da minha apresentação no Summit 2025 tinha 15 milhões de visualizações. Jornais de economia discutiam ética empresarial. A Transverde havia perdido 40% do valor de mercado em 2 semanas. Senhor Roberto, respondi, pode dizer ao seu cliente que não há acordo possível. A Reciclojá não negocia com quem tenta roubar o trabalho alheio. Desliguei e voltei para a reunião que estava acontecendo na sala de conferências. 12 investidores internacionais queriam conhecer a startup brasileira que viralizou por sua integridade. O contraste com 1 ano atrás era surreal. Fábio entrou na sala com uma cara que misturava diversão e satisfação. Thalita, você precisa ver isso, disse mostrando o celular. Era uma matéria da Folha. Eduardo Pascoal renuncia à presidência da Transverde após escândalo de plágio. Juliane, que estava programando no sofá do canto, ela se recusava a trabalhar em mesa tradicional. Levantou a cabeça. Karma é uma palavra bonita, né? Mas a notícia que realmente importava chegou no final da tarde. Marina entrou correndo, ofegante. Galera, a Prefeitura de Brasília acabou de aprovar nosso projeto piloto. Vamos implementar a Reciclojá na Capital Federal. Naquela noite, organizamos uma pequena festa no escritório. Nada muito elaborado. Pizzas, refrigerante e aquela sensação estranha de quem ainda não consegue acreditar completamente no próprio sucesso. Olhei ao redor e vi cada pessoa que havia tornado isso possível. Amanda, que arriscou o emprego para nos ajudar. Carlos, que transformou números impossíveis em realidade. Rodrigo, que programou milagres. Marina, que otimizou o impossível. E ali, no centro de tudo, Juliane e Fábio, meus primeiros aliados, as pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Filha, acabei de ver você na televisão. Que orgulho! Papai quase chorou quando te viu falando sobre sustentabilidade no Jornal Nacional. Quando desliguei, percebi que estava segurando o vestido verde que havia tirado para trocar pela roupa casual da festa. O tecido estava um pouco desbotado das muitas lavagens, mas ainda carregava todo o amor que minha mãe colocou em cada ponto. 2 anos depois daquele primeiro summit, eu estava de volta a Joinville para a inauguração da nossa filial local. O prefeito estava lá, alguns empresários, minha família. Durante o discurso, vi Dona Lourdes na plateia, filmando tudo com o celular como sempre fazia. A Reciclojá nasceu da dor, disse para a pequena multidão reunida.
mas cresceu através do propósito. Aprendemos que o sucesso não é calar quem te chama de fracasso. É construir algo que fale por você. Depois da cerimônia, caminhei, sozinha até o local onde seria nossa nova sede. Era num prédio comercial simples, nada muito luxuoso, mas era nosso. Na entrada, Juliane havia colado discretamente um adesivo. Da garagem aos milhões, toda jornada começa com um sonho. Meu celular vibrou. Uma notificação do LinkedIn. Eduardo Pachual atualizou sua situação profissional para em busca de novas oportunidades. Fechei o aplicativo sem ler mais nada. Eduardo Pachual já não era parte da minha história. Ele havia sido apenas um obstáculo que me ensinou a ser mais forte. Olhei para o céu de Joinville, azul e limpo como raramente via, e pensei em todos os sonhos que ainda queria realizar. A Reciclo Já era apenas o começo. Tirei uma foto da placa da nova sede e postei no Instagram com uma legenda simples. Nem todos os finais felizes terminam com vingança. Os melhores terminam com crescimento. 60.000 curtidas em 2 horas. Mas o que mais me emocionou foi o comentário da minha mãe. Minha filha, meu orgulho. Às vezes, o eco mais bonito não é o do sucesso. É o do amor que sempre esteve lá. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.